Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O verão no hemisfério norte tem sido marcado neste ano por condições extremas de calor e seca em vários países. Na semana passada, o Departamento de Meteorologia da China alertou que as temperaturas médias do país aumentaram muito mais rápido do que a média global nos últimos 70 anos. A previsão desse departamento é que a situação piore no futuro por causa das mudanças climáticas. Muito calor, hein? A onda de calor nos Estados Unidos já deixou mais de 60 milhões de pessoas em alerta. As altas temperaturas têm provocado incêndios florestais pelo país. Na Califórnia, onde praticamente todo ano a gente registra incêndios florestais, milhares de moradores tiveram inclusive de sair de casa por causa do descontrole dos bombeiros sobre os incêndios. Os efeitos das mudanças climáticas também são cada vez maiores na economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a falta de chuva afeta o fornecimento de água para consumo pessoal, para a irrigação e a redução do nível dos rios, como o Colorado, que atravessa 5 estados norte-americanos. Na China, fábricas chegaram a parar pela ameaça de falta de energia elétrica depois do aumento do consumo, consequência da recente onda de calor. Um estudo da Agência de Classificação de Risco, SP Global, estimou que as mudanças climáticas podem causar uma perda de 4% da produção econômica mundial por ano até 2050. Em 2020, China e Estados Unidos respondiam juntos por 41% do PIB mundial. No mesmo ano, emitiram 38% de todos os gases do efeito estufa produzidos. Os dois países têm anunciado medidas ambiciosas para reduzir as emissões e mitigar seus efeitos, e chegaram a esboçar uma ação conjunta para combater o problema. A cooperação foi firmada depois da Conferência do Clima da ONU no ano passado, mas o acordo durou pouco. Hoje, Pequim interrompeu, o diálogo militar com Washington e suspendeu a cooperação entre os dois países, cooperação climática. Tudo isso por conta do bendito desembarque de Nancy Pelosi em Taiwan, fazendo com que a China interpretasse aquilo como uma provocação. Qual tem sido e qual pode ser a contribuição das duas maiores potências do mundo na pauta climática? É com essa pergunta em mente que vamos para uma conversa com o Lorival Santana, nosso analista de internacional aqui da CNN. Prazer é meu falar com você e com os nossos ouvintes, Carol. Lorival, que sempre está de olho nessa pauta ambiental, é pauta que domina o mundo, Lorival. E a gente falou há pouco sobre Estados Unidos e China, claro, quero detalhar o que esses países têm feito quando a gente fala de ações climáticas, mas também o quanto que essa agenda mundial de economia verde, ela ficou comprometida por conta da guerra na Ucrânia. A Europa, principalmente, teve que repensar, remodelar os seus planos? Impactou muito porque a COP26 em novembro, no início de novembro, foi quando os países renovaram e ampliaram as suas metas de redução dos gases do efeito estufa e que pressupunham uma redução, sobretudo, do uso do carvão, que é o mais poluente deles, né, das fontes de energia. E aí veio a guerra que reduziu a disponibilidade de gás e de petróleo no mundo, no mercado, por causa das sanções contra a Rússia. E isso levou, então, os países a recorrerem de novo mais ao carvão, né? Embora haja também movimentos na direção de aumentar a produção pela via eólica, ou seja, do vento, e também pela via solar. Na verdade, os países estão aí procurando em todos os lugares fontes de energia, mas o carvão volta a ter uma importância maior. Comecei focando na Europa, mas é claro que os impactos são mundiais quando a gente fala do conflito na Ucrânia, inclusive nos Estados Unidos. Na pauta ambiental, o país assinou recentemente um ambicioso pacote climático. 369 bilhões de dólares, correto, Lorival? É um pacote que tem mais de 700 bilhões, mas focado no meio ambiente temos 369 bilhões. Como é que vai se dar esse investimento? Bem, os americanos vão receber estímulos fiscais na forma de deduções do imposto de renda, incentivos tributários, para ter uma casa que gasta menos energia. Então, mudar as tubulações para poder ser mais eficiente, trocar a fonte de gás pela fonte solar, pelo menos em parte, colocar essas placas solares nos telhados, também mudar os seus carros, trocar de carros para carros elétricos. E da mesma maneira, as indústrias também terão esse tipo de incentivo na forma de produção. Caso os republicanos eles tomem o controle do Congresso agora nas eleições legislativas,
Em certa medida, esse pacote pode ficar comprometido? Esse investimento pode ficar comprometido? Pode, eles poderiam reverter esse pacote porque é um pacote muito focado numa mexida nos impostos e em cobrar mais impostos dos mais ricos. Essa é uma pauta que os republicanos costumam não aceitar, né? Então existe sim esse risco de eles mexerem nisso de novo, mas vai depender muito da composição, né, no Senado e na Câmara. Então essa é uma questão ainda em aberto. Qual que é o recado que esse pacote, Lorival, traz para o mundo quando a gente fala de pauta ambiental? Inclusive, acrescentou aí uma outra questão. Esse pacote revela que para a gente cumprir essas metas de descarbonização, precisamos de dinheiro? Sim, é uma mudança de matriz energética que pressupõe uma mudança na produção e também nos bens que nós fabricamos e consumimos. Então, ao mesmo tempo em que existe uma disputa pela liderança, por exemplo, entre Estados Unidos e China, na questão puramente ambiental, por causa do poder brando, da projeção, da imagem que isso traz, mas há também uma questão econômica propriamente dita aí, de dois pontos de vista. Em primeiro lugar, a China é o maior fabricante de pás e turbinas eólicas, o maior fabricante de placas solares, o maior fabricante de baterias de carros elétricos e também de carros elétricos propriamente dito. Então, para ela é interessante essa conversão, é todo um mercado que se abre. E nesse pacote de 369 bilhões existem incentivos também para trazer para os Estados Unidos ou para países amigos parte da produção de tudo isso que eu enumerei que está na China, deslocar da China para os Estados Unidos, que em dezembro do ano passado aprovaram uma lei exatamente prevendo isso, incentivos para o deslocamento dessas cadeias de produção da China para outros países. Então, existe uma disputa econômica aí também. Vamos então focar na China. Você traz a informação para a gente que, em termos de produção, a China está mais avançada em relação a outros países quando falamos de economia verde, de descarbonização, mas ainda é o país que é o principal causador de poluição no mundo. A China é a maior fabricante de manufaturados do mundo e isso só aumentou nos últimos anos. Então, ela é o celeiro dos manufaturados também dessas outras coisas. Então, não é porque ela entendeu que o mercado ia crescer para essas questões, ela consegue fabricar mais barato, porque a mão de obra é um pouco mais barata. Enfim, ela tem toda uma inserção na cadeia de valores do mundo que lhe permite ser a maior fabricante dessas coisas, como é a maior fabricante de tantos outros produtos manufaturados. Então, agora, ela também é muito poluidora por causa da matriz dela. Ela se baseia muito no carvão, né? E é uma matriz antiga, ela tem grandes siderúrgicas também, que são altamente consumidoras de carvão, necessariamente, aí a substituição é bem mais difícil, carvão faz parte da composição do aço, né? Então a gente exporta muito ferro para a China, chega lá, ela junta com o carvão dela, né? Também importa carvão também da Rússia, da Mongólia, né? E de outros países. Então a China tem essa dualidade. Ela tem feito esforços reais no sentido da redução das emissões, porque a mudança climática afeta profundamente a China. A China é muito pobre em recursos naturais, como água, alimentos e energia. E ela é muito dependente da importação de outros países, sobretudo de energia e de alimentos. Então, com o aquecimento e a mudança climática, ela fica ainda mais dependente dos outros países e, por outro lado, esses países também são afetados. Então, o crescimento chinês, que é vital para a manutenção do regime comunista na China, que é baseado no mérito, em que entrega a prosperidade, isso de acordo com os fundamentos confucionistas, de que o céu está ainda abençoando aquele regime se ele entregar a prosperidade, a China tem que crescer continuamente e para isso ela precisa de água, alimento e energia. Na pauta ambiental, pelo que a gente conversa aqui, Lorival, há uma convergência mundial. Uma economia verde, descarbonização da economia e Estados Unidos e China se tornam personagens centrais dessa agenda. Em que medida a relação entre esses dois países, que está no momento, como falávamos inclusive no episódio anterior aqui do Item Mais, no momento de extrema fragilidade, de tensão, isso acaba comprometendo justamente essa pauta que é de interesse do mundo? Sim, a cooperação entre China e Estados Unidos foi vital para a aprovação do Acordo de Paris. E você se lembra que assim que a Nancy Pelosi decolou de Taiwan, a China encerrou ou suspendeu a cooperação na área climática com os Estados
Estados Unidos. Isso é preocupante. Nós temos uma COP27 agora em novembro, em Sharm el-Sheikh, no Egito, na qual serão rediscutidas as metas e os prazos por causa daquela questão do carvão que a gente já discutiu. Então, seria muito importante a China e os Estados Unidos terem um diálogo nessa questão. Afinal, como você disse, são os dois maiores poluidores, são as duas maiores economias do mundo. Então, é complicada essa tensão entre esses dois países, sim. Lorival, para encerrarmos, quando falamos de acordos multilaterais, qual que é a influência das mudanças climáticas nessas conversas? A gente pode, inclusive, falar que mudanças climáticas entram até mesmo nas questões, nas decisões militares de defesa? Diretamente, não. A questão militar ela é separada da questão climática, mas a questão climática ela tem um forte peso geopolítico e geoeconômico, cada vez mais. Porque Estados Unidos e Europa, que são grandes economias, na medida em que elas promovem essa conversão, elas também estão aproveitando para fazer uma outra coisa que elas desejavam fazer, que era reduzir a dependência em relação à China. E aí, por outro lado, então é o chamado decoupling, né? Essa dissociação das cadeias de valor entre o Ocidente e a China. E a China, por outro lado, então procura se projetar no restante do mundo, como a Índia, a Rússia, o próprio Brasil, a África, o restante da Ásia e, numa certa medida, uma parte da Europa também, tentando ser um contrapeso, um contraponto nessas cadeias de valor, oferecendo exatamente aquelas turbinas, aquelas pás, aquelas placas solares, aquelas baterias mais baratas. Então, é uma competição que é geoeconômica de um lado, geopolítica e também ambiental. Lorival Santana, mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Sempre um prazer. Um abraço. As perdas econômicas com o aquecimento global devem atingir a maioria dos países nas próximas décadas. Um estudo publicado em julho projeta que o efeito das mudanças climáticas na América do Sul pode levar a um prejuízo de cerca de 17 trilhões de dólares até o ano de 2070, com perdas de 12% do produto interno bruto e de 18 milhões de empregos. O problema passa por todos os setores da economia: agricultura, indústria, serviços. No Brasil, os portos responsáveis por 14% do PIB e 95% do comércio exterior já começam a estudar medidas de prevenção contra as consequências do aquecimento global. Uma pesquisa mostra que as mudanças climáticas causam riscos aos portos brasileiros e isso pode se intensificar nos próximos anos. O levantamento aponta preocupação com vendavais, tempestades e o aumento do nível do mar. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre o que o mundo está fazendo para lidar com as mudanças climáticas. Para isso, conversamos com Carlos Bocuí. Ele é ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, bem-vindo aqui ao Item Mais. Eu que agradeço. Prazer. Prazer é nosso, Carlos. E para iniciar nossa conversa, eu trago aqui um dado da Universidade da Califórnia, que aponta que quase 1/4 dos países já sente os efeitos da elevação das temperaturas sobre o PIB. Quais são os principais efeitos na economia e o quanto de fato, Carlos, as mudanças climáticas, o aquecimento global, o aumento das temperaturas afetam o crescimento econômico mundial? Bom, um bom exemplo dessa constatação de perda de PIB é o que acontece hoje no centro-oeste dos Estados Unidos, onde você tem uma quebra de todo o processo de produção na área agrícola e na área de pecuária. Muitas das plantações estão sendo sacrificadas por falta de água, devido à extrema secura e à temperatura elevada. Então, o quanto o aquecimento global já está afetando e poderá afetar o PIB dos países, vai depender muito desses eventos extremos que já estão se revelando. Por exemplo, nós tivemos o ano passado uma intensa precipitação de chuvas no continente europeu, elevadas temperaturas no continente americano, na América do Sul esse ano, queimadas nos Pampas, queimada na Amazônia, o ano passado, queimada na região do Pantanal, do centro-oeste brasileiro, né? E talvez um dos lugares mais difíceis do globo
com relação a isso seja a África subsaariana, onde a produção de alimentos pode ameaçar aí o suprimento de 20 milhões de pessoas, não é? Então, é um fato notório que a questão climática ela não é mais uma perspectiva científica só, ela está sendo comprovada nas notícias, no dia a dia, né? Seja aí na questão climática, seja por conta de acidentes climáticos extremos, não é? Como tem ocorrido em vários locais. Esse ano, a cidade de Recife, por exemplo, né, sofreu com esse episódio. Então, a tendência, segundo o relatório AR6, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, revela que está havendo um acirramento do aquecimento global acima do esperado, ou seja, acima da curva, e que isso afetará a vida de todos, né? Seja a economia, seja também até, em alguns casos, a própria segurança da população. E aí, Carlos, para lidar com as questões climáticas, o Fundo Monetário Internacional defende investimentos maciços. Estamos falando de valores que ficam entre 3 trilhões de dólares e 6 trilhões de dólares por ano até 2050. Hoje, esse investimento é de 630 bilhões. O quanto a falta de incentivos para esse financiamento numa economia verde, na descarbonização da economia, é um entrave para avanços nesse sentido? Olha, o que nós temos hoje é uma mudança de paradigma na civilização humana. Nunca a civilização humana enfrentou uma crise sem precedentes, onde você tem que mudar todo o sistema produtivo, ou seja, você tem que sair da cadeia do petróleo, né, que move praticamente o planeta em termos de transporte, e passar para outros modais. Então, isso demanda investimento, ou seja, essa transformação civilizatória para um modelo de sustentabilidade, evitando as mudanças climáticas, vai exigir investimentos maciços, pesadíssimos, na área de energia e na área de transporte. Por outro lado, você tem situações de vulnerabilidades ambientais que estão sendo mapeadas. Então, essas regiões, principalmente regiões costeiras, regiões onde você tem a perspectiva de, eu diria, uma vulnerabilidade às populações que lá estão, isso deverá ser objeto também de investimentos maciços como elemento de adaptação climática. Então, o que se prevê, por exemplo, para o próprio Brasil, é uma perda de 90% do PIB na questão do agronegócio até o ano 2100, caso essas medidas não sejam tomadas. Ou seja, ou o mundo investe maciçamente para se adaptar às mudanças climáticas, ou a sociedade humana, na forma como ela hoje se organiza, ela pode colapsar. E aí, a conferir, Carlos, como países subdesenvolvidos, países emergentes vão lidar também com essa questão. Estamos falando aí de um investimento muito alto, como você fala, uma mudança de paradigma. Consequentemente, aqueles países que dispõem de mais recursos, citamos inclusive nesse episódio o exemplo dos Estados Unidos, eles saem na frente nessa questão, correto? O impacto para países subdesenvolvidos e emergentes, o impacto climático, deve ser muito maior? E além de o impacto ser maior, esse impactar os países subdesenvolvidos ocorre por conta da falta de recurso financeiro e também pelas condições socioeconômicas desses países. A grande discussão que se coloca hoje nas cúpulas climáticas, nas conferências climáticas, como ocorreu ano passado em Glasgow, no Reino Unido, é justamente o impasse final, quem financia essa adaptação para aqueles países que não têm recursos, né? Então, imaginemos aí uma ilha do Pacífico como a ilha Fiji, que recebendo migrações de ilhas menores e mais vulneráveis como Tuvalu. Quem é que paga essa conta de adaptar uma população em outro país, né? Quem paga a conta dos refugiados ambientais? Então, a grande discussão que se coloca é também uma discussão de justiça climática, porque aqueles países mais desenvolvidos, que mais emitem gases de efeito estufa, deveriam ser os mais responsáveis em financiar aqueles que são vitimados pelo aquecimento global. Isso nos parece bastante lógico, isso é compreendido, né, como uma questão de justiça ambiental. E isso tem que ser real, quer dizer, as conferências do clima que estão ocorrendo ano a ano, elas devem trazer esse resultado, um resultado de solidariedade, onde os países mais desenvolvidos possam financiar esses países menores. Não só para que eles mudem o seu sistema produtivo para sistemas de energia limpa, não é? Que eles se convertam em economias limpas dentro desse processo que se sinaliza hoje,
como também eles possam fazer a sua mitigação, a sua adaptação climática aos efeitos nocivos do clima. E estamos caminhando para essa justiça ambiental, e faço essa pergunta, inclusive, praticamente às vésperas da COP27. Olha, o que ocorre é que existe muito, popularmente poderíamos dizer, existe muito blá, blá, blá. Mas, na realidade, as medidas mais concretas para socorrer os países em desenvolvimento, principalmente países da África, por exemplo, é ainda incipiente, não é? Então, você tem uma discussão sobre os efeitos das mudanças climáticas, a criação de mercado de carbono, que, do ponto de vista ambiental, ele pode não trazer tantos benefícios assim, ou pode não trazer nenhum, se ele se transformar numa grande forma de greenwashing, de lavagem de imagem institucional, né? E, por outro lado, a questão mais prática, que é tratar da vulnerabilidade dos países, isso não tem acontecido, porque os países mais ricos se recusam a pagar essa conta, né? Então, a grande questão se coloca hoje nessas conferências. Primeiro, você tem um impasse geopolítico com a cisão do mundo, com a guerra da Ucrânia, a falta de protagonismo hoje da Rússia, como também a falta de envolvimento da China, como também, na prática, o próprio envolvimento da dinâmica econômica dos Estados Unidos, quer dizer, os grandes países responsáveis por essa poluição. Então, o que se espera é que nas próximas conferências, como a COP27 no Egito, e nas próximas, se chegue a um resultado realmente desses fundos internacionais para socorrer os pequenos países. Carlos, foi inevitável durante esse episódio falarmos de Estados Unidos e China. São os maiores poluidores do mundo, são os principais atores econômicos mundiais. Mas eu quero encerrar a nossa conversa falando sobre o Brasil. O que o nosso país está fazendo para lidar com as mudanças climáticas? Estamos caminhando em qual velocidade rumo a uma economia verde? O Brasil, ele tem que, em primeiro lugar, reconhecer quem ele é nesse processo, o que nós somos, né? Nós somos um país com imensa biodiversidade, uma quantidade de florestas enorme, as maiores florestas do mundo. Então, o Brasil representa um grande sumidouro de carbono, não é? Uma grande possibilidade de que as nossas florestas continuem a absorver carbono, livrando essa perspectiva de maior acréscimo dos gases de efeito estufa. Infelizmente, o que está se constatando hoje na Amazônia é que algumas regiões da Amazônia já deixaram de ter capacidade de absorver carbono, estão emitindo mais carbono do que absorvem, não é? Isso ocorre principalmente do lado oriental da Amazônia, dentro daquilo que se conhece como o ciclo do desmatamento. Um dos principais pontos para o Brasil é conter o desmatamento. Outra questão fundamental é o Brasil moldar o seu perfil de agricultura e pecuária para sistemas que não sejam agressivos ao meio ambiente, não desmatem, né? E que você tenha soluções de baixa emissão para metano, não só para gás carbônico, mas também para metano. Então, o Brasil tem uma enorme lição de casa a fazer, muito ligada ao seu DNA ambiental, né? A nossa realidade ambiental, o que nós somos do ponto de vista ambiental. O Brasil tem que prezar por esse grande patrimônio ambiental, que é um elemento de absorção de carbono e mantenedor de carbono nas florestas. Carlos, foi um prazer bater esse papo com você. Já fica aqui o convite para uma próxima conversa e até lá, então. Até lá, muito obrigado, então. E assim encerramos esse episódio do Item Mais. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.